Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Convidamos os irmãos e irmãs a se colocarem em pé. Nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 49, a partir do verso 22. Gênesis 49, 22. Vamos ler 3 versículos, o 22, o 23 e o 24. Vamos ler juntos? Gênesis 49, 22, comigo. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Podeis sentar, meus amados. É muito bom nós estarmos juntos nesta reunião final desse dia intenso de trabalho para muitos. Estamos aqui falando a um grupo de trabalhadores, de irmãos que às vezes nem têm a oportunidade de estarem numa sala de aula, porque o seu trabalho é um trabalho silencioso, oculto, e às vezes os irmãos aqui não conseguem ver os participantes do seminário, e outras vezes os participantes também não veem os irmãos trabalhando. Mas sempre o Senhor faz uma coisa extraordinária. O Senhor faz com que o seminário seja realizado e a bênção do Senhor venha, a bênção do Senhor vem, independente de nós sermos conhecidos ou desconhecidos, nós aparecermos ou estarmos trabalhando escondidos ou no oculto. Esse texto fala de José, o grande filho de Jacó, que foi o governador do Egito, realizou uma grande obra ali. Os irmãos conhecem bem aquilo que José realizou e poupou o povo de Israel de passar por aquela fome tremenda e até perecer naquela fome, trazendo-os para a terra do Egito e sendo uma bênção nas mãos de Deus. Ele ficou esquecido por um tempo, mas depois os seus familiares o encontraram. É aquela cena maravilhosa da aula de Jesus no Velho Testamento, que só de ler o texto a gente chora, né? Quanto mais participando da aula, aí é que a gente se quebranta mesmo e chora muito, porque é um momento extraordinário na vida de José, na vida de Jacó, na vida de seus irmãos, mas principalmente é um momento especial para o projeto de Deus de preparar um povo, de preparar o Senhor Jesus vindo da família de Abraão, de Isaac e de Jacó. José é um dos tipos do Senhor Jesus mais perfeitos que tem a palavra do Senhor. Nós podemos aplicar para nós hoje, aqui aos irmãos que são os trabalhadores e trabalhadoras deste Manaim, que nós podemos ser comparados, com toda a humildade e singeleza do nosso coração, a esse momento na vida de José. Foi um momento especial. Ele estava sendo abençoado pelo seu pai Jacó. Em seguida Jacó passaria, mas a bênção ficaria com José. Então eu convido os irmãos, ainda com a Bíblia aberta, a meditarem comigo nisso que estamos conversando nesta noite. José é um ramo frutífero. Então, se nós aplicarmos isso ao nosso trabalho aqui, ao trabalho dos irmãos ao Manaim, nós podemos imaginar o seguinte: quantos trabalhos
né? Quantas realizações, quantos frutos este seminário vai dar. Ou podemos até podemos ser mais ousados. Quantos frutos esse seminário já deu e certamente dará com o trabalho realizado pelos irmãos. Então, José é um ramo frutífero. Quantas coisas acontecem num seminário? Os irmãos podem me ajudar aqui. Na sala de principiantes, que é essa sala que nós estamos ocupando nesse horário que não tem aula. Quais são os fatos marcantes da nossa vida na obra? Quais são os frutos, o ramo frutífero que nós abraçamos nas nossas primeiras experiências? Então, me ajudem. O entendimento da palavra revelada, o conhecimento da doutrina, principalmente o clamor pelo sangue de Jesus, a consulta à palavra, os dons espirituais, igreja como corpo de Cristo. O que mais? Uma experiência extraordinária, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Então nós podemos encerrar um dia como hoje dizendo: o ramo frutífero já está presente neste seminário. Então José é um ramo frutífero, nós já estamos colhendo as bênçãos. Chegamos aqui de manhã, vimos a classe, ao voltarmos à tarde, já muitos dos rostinhos que estavam nessa sala de principiantes já estavam mudados, porque o Senhor já nos fez colher frutos espirituais extraordinários. Afora nós, né, que também recebemos as bênçãos do Senhor, o renovo para a nossa vida. Nós estamos trabalhando às vezes, a nossa função é estar aqui à frente, mas outros irmãos estão escondidos, né, como falamos. Mas o Manaim é um mistério. Quanto mais oculto o irmão trabalha, quanto menos o irmão aparece, mais abençoado, mais visitado pelo Espírito Santo ele é. Então, quanto menos nós somos vistos pelos homens, mais o Espírito Santo nos enxerga e nos abençoa. Pergunto aos irmãos aqui: alguém quer ceder a sua vaga para mim? Se alguém fizer essa pergunta para você, você vai dizer: pode orar bastante, porque a minha boquinha aqui você não pega, não é assim? Nós temos prazer em estarmos aqui, nós deixamos tudo. Quantos irmãos deixam de ganhar hora extra no seu trabalho, fazer coisas até particulares para estarmos aqui, porque aqui é o nosso ramo frutífero. E não é uma bênção momentânea, não é aquela bênção que a gente veio, apanhou, voltou, encheu o alforje e já está resolvido, não. Nós que temos a oportunidade e o privilégio de visitar muitos seminários, cada seminário que nós visitamos, cada local que vamos, é uma bênção diferente, é uma bênção nova. E o Senhor cuida de nós, cuida da saúde, cuida das lutas, porque o texto diz: José é um ramo frutífero. E o que diz mais? Vamos ler. Onde ele está? Ramo frutífero junto? Leiam no texto, verso 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Junto à fonte. Nós estamos aqui e somos frutíferos não porque temos alguma coisa em nós mesmos, não. O Senhor é que é a fonte das águas vivas e que faz com que nós produzamos esses frutos. Agora é interessante o texto que diz: os seus ramos correm sobre o muro. Há pessoas que virão aqui talvez uma única vez e não vão ter condições mais de voltar aqui ao Manaim do Espírito Santo, vão ser cuidadas em outros Manaíns, em outros seminários, mas a vinda deles aqui, e eu digo isso porque sou de uma cidade distante daqui, a nossa vinda, a cada vinda nossa aqui nesse Manaim, tem um valor extraordinário. É como se o Senhor reeditasse no nosso coração. Nós vamos fazer quase 30 anos de obra. Eu me lembro o primeiro dia que eu entrei aqui. Eu me lembro quando fui ordenado aqui nesse Manaim. Eu me lembro de detalhes da nossa vida. Por quê? Porque esse ramo frutífero estava sobre o muro. Eu passei por aqui um fim de semana. Eu passei por aqui alguns dias no seminário, quando nós viemos para a obra, o seminário tinha 7 dias, outros irmãos já pegaram o seminário com 9 dias. Mas nós passamos por aqui e levamos um fruto.
E esse fruto permaneceu no nosso coração durante todo esse tempo. Os irmãos não perceberam, mas os irmãos, há muitos aqui ainda, hoje, aqui nesta sala, que estavam no primeiro dia que eu vim aqui. E esse é um testemunho para a glória do Senhor. Mas eles se puseram junto ao muro. Eu passei, vi um fruto, eu disse, é esse fruto que eu quero, é essa obra que eu quero, é isso que o meu coração almeja. Então, meus irmãos, hoje ainda, muitos estão passando por esse Manaim, passando por aqui principiantes, outros assistindo o primeiro período, pessoas tenras na obra ainda, mas estão colhendo desse fruto maravilhoso, que os irmãos são responsáveis e muito responsáveis por existir. Por isso que nós queremos compartilhar dessa alegria. O texto diz assim, os flecheiros nos entristecem, porque certamente ninguém subiu aqui sem uma luta, uma preocupação. Às vezes, pessoas, companheiros nossos que vimos subir aqui enfermos, irmãs, deixaram pessoas enfermas em casa, outros deixaram preocupações, contas, dificuldades, mas são os flecheiros. O que diz o texto aqui? Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e aborreceram. Por isso que nós jejuamos, oramos antes de subir para o Manaim, vamos às madrugadas antes de subir ao Manaim, porque os flecheiros, que é a oposição ao Senhor, que não vamos nem dizer o nome, que não vai entrar na nossa festa, esse nome, pelo poder do sangue de Jesus, mas os flecheiros tentam nos atingir para nos aborrecer, subir para o Manaim com aborrecimento. Mas, meus amados, o texto diz aqui 4 ministrações do Senhor, 4 operações extraordinárias que nos livraram dessas ofensas, desses aborrecimentos, dessas tristezas, e pela mão do próprio Senhor nós estamos aqui sustentados e libertos dessas flechas agudas para nos derrubarem. Mas o texto diz assim, o seu arco, porém, susteve-se no forte. Então nós confiamos no Deus que é forte. O seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então o nosso arco, nós queremos estar aqui dando frutos para aqueles que passam a apanharem esses frutos. Os flecheiros não querem nos ver aqui, mas o forte, o Deus forte nos sustenta para estarmos aqui. E os seus braços de suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó. O valente de Jacó é o Senhor Jesus. Ele é o valente que enfrentou a maior luta que alguém pode enfrentar, que é a morte, a dureza da morte. Mas ele é valente porque ele pode dizer para nós hoje, eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Nosso maior exemplo de valentia. Então o nosso Deus é forte, Ele é valente. O texto também usa a expressão, donde é o pastor e a pedra de Israel. São 4 coisas que o Senhor se apresenta, o forte, o valente, o pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. As minhas preocupações, as preocupações dos irmãos estão cuidadas na mão do pastor. Ele nos faz descansar em pastos verdejantes. Ele refrigera a nossa alma, Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mas Ele é a razão de nós estarmos aqui. Ele é o fundamento, Ele é a rocha de Israel. É sobre Ele que nós estamos firmados. José, você é um ramo frutífero. Coloque o seu nome aí, pode pôr o seu nome e diga, você, meu amado, você, minha amada, é um ramo frutífero, onde os seus ramos se estendem pelos muros, onde nada vai nos aborrecer nem nos entristecer, porque o Senhor está presente. Trabalhar para o Manaim, trabalhar para o Senhor no Manaim é uma experiência maravilhosa. O pastor estava me contando uma experiência que ele teve, a esposa dele teve, quando era solteira ainda, jovenzinha,
num dos nossos Manaíns, eu não sei qual deles, um senhor, assim, com dificuldade de caminhar, ia subindo uma ladeira e ela deixou as colegas que estavam, parou e, andando devagarzinho com ele, ajudou a subir. E ele olhou bem para aquela moça, perguntou o nome dela, ela disse o nome. E o tempo se passou, aquela jovem veio a se casar, casou-se com um pastor, posteriormente ele foi levantado pastor. E esse irmão, casado com essa jovem, ele e sua esposa, foram para a igreja, foram transferidos 10 anos depois para a igreja desse irmão, a quem aquela jovem, na ocasião, tinha ajudado a subir aquela ladeira. E ele disse assim, viu o casal, né? Olhou para a esposa do pastor, paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, cumprimentou a esposa do pastor e disse, você se lembra de mim? Ela disse, olha, eu não me lembro bem. Olha, você me ajudou a subir aquela rampa no Manaim. Ela nem se lembrava. Ela disse, olha, eu não me lembro muito bem. E ele disse assim, pois bem, mas eu me lembro disso até hoje. E até hoje, todas as noites, às 3 horas da manhã, o Senhor me acorda para orar por 3 pessoas. Uma delas é você, por aquele gesto. Porque naquele momento o Senhor me revelou que você ia ser uma serva de Deus muito abençoada e iria casar com um pastor. E aí está o seu marido. Aí o pastor disse, mas escuta, irmão, o senhor não pode orar por mim nessa lista, não pode me botar nessa lista aí não? Ele disse, olha pastor, o senhor me mandou orar pela sua esposa, então eu vou continuar orando por ela. E o pastor ficou até meio enciumado. Esse homem, o senhor o recolheu e o senhor levantou outros intercessores no lugar dele, certamente para valorizar o trabalho que hoje nós estamos fazendo, silenciosamente e com toda gratidão ao Senhor. Nós damos graças ao Senhor por estarmos aqui, mas nós sabemos que há muitas pessoas que no silêncio da madrugada estão orando por nós. Há irmãos aqui que cuidam da comida, da segurança, da nossa saúde, do som, do louvor, dos cânticos, da limpeza, da segurança, de tantas coisas, da parte burocrática, né, da parte de secretaria, da parte de apoio aos professores, iluminação, tantas coisas que nem sabemos o que dizer, tradução, enfim, tantas coisas, monitoria, esses companheiros amados que estão intercedendo por nós toda vez que subimos aqui. Mas o que nós queremos fechar a nossa rápida palavra nesta noite aqui, o Senhor tem nos levantado como ramos frutíferos. Que Ele seja glorificado, que jamais sejamos motivos para o Senhor nos tirar dessa videira verdadeira, mas que Ele possa parar, né, nos limpar, para que possamos produzir mais frutos ainda. Vamos ficar em pé, vamos cantar um louvor.